Bom, pessoal, hoje então nós vamos fazer um treinamento sobre o módulo financeiro. Vamos ver hoje as principais funções do treinamento, tanto de contas a pagar quanto no contas a receber. Então, qual que é o objetivo? Mostrar melhor os conceitos aplicados na rotina financeira. O que são esses conceitos? Em especial, os lançamentos contábeis do financeiro, que é muito importante o histórico estar correto, a previsão estar correta, para que o sistema consiga entender esses lançamentos e fazer as devidas baixas do sistema. Tá? Assim como algumas rotinas automáticas, por exemplo, agrupamento de pagamentos e outras funções, como abatimento, desconto, tá? Então, é muito importante algumas regras, alguns conceitos essenciais do sistema para que ele consiga realizar o pagamento ou o recebimento de forma correta no sistema, tá? A gente vai entender um pouquinho da tela de lançamentos financeiros. Então, existe uma tela onde a gente configura esses lançamentos financeiros, assim como a gente tem lá no industrial, fiscal, lançamentos contábeis. Nós temos os lançamentos financeiros que a gente já configura diretamente lá no contábil. Vamos fazer também aplicação do cotidiano, do passo a passo, imaginar aí uma rotina lá no contas a pagar e no contas a receber, aplicando essas necessidades no sistema, tá? Vamos começar assim, verificando algumas mensagens, né, que dá diariamente, assim, muitas vezes a gente vê mensagens, são mensagens comuns. Então, o objetivo também desse treinamento é que essas mensagens que ocorrem possam ser bem esclarecidas, porque a gente não tenha mais dúvidas em relação a ela, como o lançamento com bloqueio fiscal, por que que dá essa mensagem, por que que dá mensagem de conta de banco inválida quando eu vou fazer um pagamento ou recebimento, porque quando eu vou tentar fazer algum movimento como cheque, dá que não há formulário de cheque cadastrado. Essa mensagem também de conta contábil não configurado na tabela de guias, por que que ela aparece, aonde eu configuro, tá? Alguns saques também que mostram para gente, saques comuns, né, mais básicos, que já do próprio cliente eles têm ainda dificuldade de como criar um novo banco lá no plano contábil para ele começar a utilizar a rotina do contas a pagar e contas a receber. Também ainda existe muitos saques nesse sentido de que ele está tentando fazer um pagamento ou um recebimento e aquele título não aparece. Por que que não aparece, né? O que faz não aparecer no contas a pagar e no contas a receber? Então, o treinamento hoje ele é mais básico, podemos dizer, porque a gente vai demonstrar algumas ferramentas do sistema e aplicar esses conceitos gerais aí para ver as principais funções dele. Tá? Daí, num próximo treinamento, a gente vai sim avançar um pouco mais e detalhar alguns processos a mais aí mais para frente, tá? Mas primeiro a gente precisa entender bem o conceito básico dele. Iniciando o financeiro, lá nos parâmetros, né? Então a gente tem né, em menu configurações parâmetros, os parâmetros gerais para pagamento e para recebimento, onde nós indicamos já as referências automáticas para que ele ocorra a baixa tanto de pagamento quanto de recebimento. Então, se a empresa já vem utilizando, isso daqui já está configurado, tá? As siglas, por que que a sigla é dinheiro vem DN? Então, para a gente saber que ó, ele busca de acordo com o que você informar, ele é totalmente informativo, tá? E o sequencial também. Você pode voltar ao sequencial, tá? Desde que esse sequencial não seja utilizado e marcar aqui. E alguns outros parâmetros que também influenciam. Se eu utilizo controle de cheque, eu também utilizo essas funções, esses parâmetros aqui, tanto no pagamento, porque eu tenho controle de cheque para pagamento, e também tenho controle de cheque para recebimento, tá? Então, os parâmetros, ele é super simples em relação a pagamento e recebimento. Alguns padrões. O que a gente precisa entender no financeiro a nível de conceito? Primeira coisa, todo e qualquer lançamento financeiro precisa ter o P ponto na referência obrigatoriamente, tá?
Qual que é a função desse P ponto? Às vezes a gente confunde que esse P ponto é somente para lançamentos de pagamento. Não, não quer dizer que é pagamento, quer dizer previsão, tá? Tanto é que às vezes, mais no fim do ano, quando tem encerramento de exercício, essas coisas, vem alguns saques para a gente pedindo que o cliente pede lá para limpar o campo referência, porque o campo referência está com o P ponto. Por que que isso acontece? Porque é um lançamento financeiro, aquele lançamento foi um lançamento financeiro, P ponto, tudo certinho. Só que em vez do cliente utilizar a rotina do financeiro para realizar o pagamento ou financeiro, ele vai lá, transfere diretamente para a conta banco, por exemplo, ou a conta despesa, ou seja, não passa pela rotina do financeiro, só transfere a conta contábil, só que aquele P ponto na referência mantém. Se eu vou fazer qualquer fechamento no contábil, como por exemplo, encerramento do exercício, e existir algum lançamento ainda com P ponto, ele não vai permitir. Por isso que existem aqueles saques lá pedindo para a gente alterar por fora. Mas isso acontece por quê? Porque que aquele lançamento originalmente era um lançamento de previsão, em que não foi passado pela rotina do financeiro, ele já transferiu automaticamente para uma conta contábil e esqueceu de limpar o campo. Aí ele vai barrar lá na hora que ele for fazer o encerramento do exercício, tá? Então tem que ter um cuidado aí para fazer essas questões. É um lançamento financeiro, então eu tenho que ter obrigatoriamente o P ponto, e se é um lançamento financeiro, eu preciso passar pela rotina do financeiro, porque a hora que eu faço um pagamento e a hora que eu faço um recebimento, o sistema aí sim já transfere a conta para a conta final dele, ou conta banco, ou conta caixa, etc., e já tira automaticamente a referência P ponto do campo. Por isso que é importante passar pela rotina financeira, qualquer lançamento financeiro. Não pode, então, alterar diretamente? Pode, mas eu tenho que me atentar a esse ponto. Por exemplo, eu preciso limpar o campo P ponto. Se eu estou forçando aquele lançamento de financeiro a não ser mais, eu preciso estar atenta a todos esses conceitos, esses padrões aplicados no lançamento, tá? Sempre também, o histórico na parte do financeiro, ele é extremamente importante. É através do histórico que ele vai criar a fichinha fiscal do lançamento, tá? É pelo histórico que ele vai identificar que aquele lançamento a ser previsão é um lançamento referente a pagamento e a recebimento, tá? Então, sempre quando eu tenho um lançamento no contas a pagar, eu falo assim, obrigatoriamente, tá? É algo que eu posso, assim, decorar. Sempre, sempre, sempre o meu histórico irá começar com PG ponto. Independente do tipo de pagamento que é. Se é um pagamento de nota, se é um pagamento de imposto, se é um pagamento de folha de pagamento, não importa. Sempre o pagamento será PG ponto, tá? Se eu preciso fazer um abatimento, ou seja, um estorno, deduzir aquela conta, aquele pagamento, qual que é o histórico que eu utilizo? Eu utilizo o histórico abate ponto. Também é uma regra do sistema, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, nos casos de devolução, então eu tive lá uma nota fiscal em que eu vendi ela, que eu comprei, que é o pagamento, né? Então, eu comprei uma mercadoria, então eu recebi uma nota fiscal, então eu teria ela a pagar. Então, eu tenho um lançamento lá no financeiro de PG ponto. Porém, eu realizei a devolução. Eu tive algum problema e eu devolvi. Eu não tenho mais a pagar aquilo, porém o lançamento existe, certo? Eu não posso ir lá simplesmente excluir o lançamento. Não, porque eu escriturei aquela nota, tá? Então, eu vou fazer a devolução. Esta nota fiscal de devolução, ela vai realizar um lançamento também no financeiro, porque senão eu vou ficar lá, o meu financeiro não sabe fiscalmente que houve a devolução daquela nota. Como que ele vai saber? Através de um lançamento de abatimento, que é como se fosse um lançamento de estorno.
Então, lá no financeiro, ele tem o lançamento de apagar da nota fiscal, porém, ele vai abater aquele pagamento. Então, no fim das contas, que eu vou mostrar aqui para vocês, ele não vai ter nada a pagar. Por quê? Eu tinha o lançamento original e depois eu tive a devolução dela. Então, todas essas movimentações no financeiro é através de lançamentos contábeis em que eu sou obrigatoriamente que o meu histórico estejam diante desses padrões de lançamento, desses conceitos, para que o sistema consiga realizar o abatimento e dar o resultado lá de contas a pagar zerado para aquela nota fiscal, tá? O mesmo conceito é para recebimento, tá? Se eu vendo, então quando eu estou lá fazendo, eu preciso fazer um recebimento, seja de nota fiscal ou de qualquer outra coisa, de serviços, etc. Todo lançamento no contas a receber, eu preciso estar com o histórico RC ponto, tá? E na contramão, se eu preciso realizar algum estorno desse recebimento, se eu também tive, por exemplo, os casos de devolução de venda, eu tenho aqui o meu histórico sempre como desk ponto, para que o sistema consiga fazer o abatimento lá no recebimento também. Tá? O meu histórico é extremamente importante na composição de um lançamento financeiro, tá bom? Uma outra confusão que pode ocorrer com questões de lançamento do financeiro. Eu tenho no lançamento duas datas. Eu tenho a data de vencimento e eu tenho a data contábil. Tá? A primeira data que mostra no lançamento, vou sair daqui, ó, puxar no contas a pagar. Então, essa primeira data aqui, ó, é a data contábil que a gente fala, tá? E a data do vencimento é essa daqui, ok? Então, a data contábil, ela é utilizada para quê? Ela é utilizada mais lá para o fluxo de caixa, para projeções do fluxo de caixa. Então, uma data contábil, tá? E ela é utilizada também, por exemplo, para pagamentos. Se eu tenho lá, hoje é dia 10. Se eu tive lançamentos no contas a pagar no dia 9, ontem, e eu não paguei no dia 9, estou hoje dia 10. Eu preciso pagar hoje, eu preciso transferir todos aqueles lançamentos do dia 9 para o dia 10. Por quê? Diferente do recebimento, todos os lançamentos do meu pagamento eu não posso deixar retroativos, tá? Porque senão eu não consigo pagar. Lembra dessa mensagem aqui, ó? Essa aqui, ó. Temos um título na base tal, com vencimento do dia 30 do 10, porém não está aparecendo em pagamentos para baixar. Por que que não aparece? Porque os meus lançamentos de pagamento eu preciso estar na data atual. Se eu tenho um pagamento de ontem e eu preciso pagar hoje, ele não vai me mostrar se eu estou pagando na data de hoje. Eu preciso transferir a data. Que data? Data do vencimento? Não. É a data contábil para que o sistema consiga identificar, trazer o lançamento para buscar para você. Tá? Não é alterar a data de vencimento, que depois eu vou mostrar o que é transferir lançamento e o que é prorrogar lançamento. São diferentes, tá? Já a data de vencimento, aí sim, ela é utilizada para relatórios financeiros. Que relatórios financeiros são esses? Relatórios do EGM, relatórios de aprovação lá de pedido de venda, todos os relatórios aí de acompanhamento diário do financeiro. Aí sim eu utilizo para data de vencimento, para saber o que está vencido, o que não está. Aí é um âmbito mais financeiro mesmo, tá? Que daí aqui eu falo exatamente o que eu mostrei aqui para vocês. A primeira coluna, né, que é a data do contábil, e a data do financeiro fica também, além de mostrar aqui vencimento, aqui é a fichinha do lançamento. Então, ela fica aqui também a data do financeiro, do vencimento. Tá? Então, são datas importantes e elas são bem distintas, tá? Uma refere para uma coisa e a outra para outra, certo? Um outro padrão do sistema também quanto a questões financeiras.
A gente precisa começar a entender, a diferenciar contas intermediárias, contas de previsão e conta banco, tá? Então, aqui, vamos abrir o plano contábil. Então, aqui no plano contábil, eu tenho aqui contas contábeis, conta banco, tá? Como que eu sei que é conta banco? Ela está com a classificação conta banco. Vou pegar uma conta banco, né? Uma conta banco, ela está com a classificação banco, tá? Isso daqui eu vou utilizar em rotinas de pagamento, de recebimento. Então, eu vou pagar, eu vou receber, eu vou utilizar uma conta banco, ok? Existe também no sistema a rotinas, por exemplo, de cobrança eletrônica. Essa cobrança eletrônica, ela passa por uma conta de carteira de cobrança. Então, por exemplo, se eu faço uma cobrança eletrônica do Banco Itaú, eu preciso ter dois tipos de conta. Eu preciso ter a conta banco, classificada como conta banco, e eu preciso ter também uma conta carteira. Deixa eu ver se nesse aqui, provavelmente está aqui. Ou essa base é nova, às vezes pode nem ter. Ó, tem, ó, uma conta carteira banco com a classificação carteira de cobrança. Ok? E tenho também, no caso, as contas intermediárias, que são essas contas com dígito. Então, a gente pode, tipo, meio que decorar assim, ó. Contas intermediárias. Para que servem as contas intermediárias? Elas são provisórias, elas são transitórias para a realização de um pagamento ou de um recebimento. Quando a gente fizer um pagamento aqui na prática, eu vou mostrar para você a diferença de passar por uma conta intermediária e não passar por uma conta intermediária. É obrigatório passar por uma conta intermediária? Não, tá? Isso daí aí, entra mesmo a forma de controle da empresa. Então, ela vai decidir se ela vai utilizar a conta intermediária ou não. Algumas funções do sistema, eles obrigam a passar por determinadas contas intermediárias. Então, por exemplo, previsão de faturamento. Previsão de faturamento é a rotina lá do faturamento. Então, eu sou obrigada a passar por uma conta intermediária de faturamento para eu realizar determinadas rotinas automáticas do sistema, tá? Aí vai depender do que ele está realizando, de que tipo de processo está realizando. Um pagamento simples e um recebimento simples, eu determino se eu passo por uma conta intermediária ou não. Mas aqui, o importante é atentar-se que, pelos padrões do sistema, normalmente as contas intermediárias de pagamento e de recebimento, elas só têm um dígito. As contas de previsão são compostas aí por 3 dígitos. Por exemplo, a conta 300. Deixa eu ver se eu acho a conta 300 aqui, ó. A famosa conta 300 no contas a receber, a famosa conta 200 no contas a pagar. O que eu queria deixar um pouquinho claro aqui também? Às vezes a gente se decora tanto conta 200, conta 200, conta 200, ou conta 300, conta 300. Não é bem o número conta 200 que faz, como se eu posso dizer, a mágica. Não é, tá, gente? Essa conta 200 é mais para a gente memorizar, ter um padrão entre todos os clientes e poderem falar a mesma língua. Mas o que caracteriza ela como uma conta de previsão a pagar é a classificação. Então, independente, eu posso, por exemplo, ter um cliente que utiliza a conta previsão a pagar com um número de conta 1000, por exemplo. Não tem hoje, mas, tipo, não importa, não é a numeração 200 que faz a rotina acontecer. O que faz acontecer é a classificação da conta. Nós incluímos um padrão, né, de BEX, para que a conta de previsão a pagar é a conta 200. A mesma coisa, a conta de previsão a receber é a conta 300, tá? Mas não é a numeração que realiza o procedimento, é a classificação dela, certo? E a conta banco, que para eu realizar qualquer
movimentação financeira, eu preciso ter uma conta banco classificada, sempre a classificação, tá? Lembrando que se houver necessidade, a gente tem o manual financeiro atualizado lá no R, tá? Com todas as funções que eu vou demonstrar aqui hoje, existe lá no manual, ok? Eu acho que é uma tela, não sei se vocês conhecem, se vocês já viram, porque hoje no sistema existem 3 formas de se incluir lançamentos. Eu falo do lançamento financeiro, mas na verdade é um lançamento contábil com características financeiras, tá? Posso criar um lançamento manualmente, como né, a via mais comum, um lançamento contábil, financeiro, utilizando as contas de previsão a pagar ou receber, como histórico PG ponto, RC ponto, manualmente, ok? A segunda forma é vir de nota fiscal, que daí é onde eu configuro, lá em fiscal, lançamentos contábeis, onde a gente já teve treinamento. E a terceira forma é esse lançamento financeiro, tá? Configurações de lançamentos financeiros, onde eu também pré-determino. Por que ela foi criada? Porque muitas vezes o departamento financeiro, ele não é o departamento contábil, ele não sabe quais são as contas contábeis que vão interferir. Da mesma forma que o fiscal, na hora que vai fazer um faturamento, não sabe quais as contas a débito, com a conta a crédito de determinadas notas fiscais, a mesma coisa acontece com o financeiro. Então, quem é lá da rotina do financeiro, ele também não sabe o plano de contas, né, muitas vezes. E não sabe qual seria a conta débito, qual a conta crédito, sabe se eu estou pagando uma despesa de cartório, qual é a conta que vai debitar, qual é a conta que vai creditar. Não. Então, pensando nisso, também lá no contábil foi criado uma configuração desses lançamentos financeiros, tá? Então, eu vou mostrar aqui, deixa eu só passar aqui, acho que eu passo a passo a passo. Então, eu vou mostrar direto no sistema. Então, onde ela está? Está aqui em financeiro, lançamentos financeiros, tá? Essa primeira tela é onde eu incluo o lançamento financeiro. Mas para eu incluir, eu preciso antes configurar esse lançamento financeiro. Onde eu configuro? Aqui no botãozinho adicionais, configuração de lançamento. Então, aqui eu configuro todos os tipos de lançamentos financeiros. Você, mas Paula, para que eu vou configurar? Quais são os mais utilizados? Um exemplo aqui está aqui já na cara, pagamento de cartório. Então, todos os lançamentos financeiros que eu tenho, que normalmente não vem de nota fiscal, tá? Seja lançamento de cartório, pagamentos de cartório, pagamentos de correio, pagamento de IPTU, pagamentos diversos, pagamento, sei lá, com restaurantes, todos os pagamentos que eu tenho na minha rotina, lá no meu dia a dia de empresa lá, e que não tem uma nota fiscal. Então, esses lançamentos do contas a pagar, ou contas a receber também, é mais utilizado no contas a pagar, mas eu posso utilizar para qualquer rotina. Ele vai criar um lançamento contábil de financeiro de acordo com a gente configurar aqui, tá? Ele já determina para a pessoa não ter aquele impasse. Ai, qual é a conta que vai debitar, se a conta vai creditar, se a conta controla centro de custo, se a conta não controla centro de custo. Essas coisas o financeiro não sabe. Então, já deixa pré-definido para que eles possam vir aqui somente incluir o lançamento. As configurações demais de conta contábil a débito, a crédito, centro de custo e demais informações, eles já deixam pré-configurados aqui. Então, como que eu configuro? Então, vamos lá. Eu entrei lá no botãozinho adicionais, configuração de lançamentos. Vou dar um incluir. Eu vou colocar, eu estou configurando este lançamento. Esse lançamento financeiro se refere-se a quê? Ele se refere à despesa de restaurante. Só dei o nome, ó. Despesa de restaurante. Aqui no grid de baixo é onde eu vou informar qual é a conta débito, qual é a conta crédito, tá? Eu vou incluir aqui e ele vai abrir essa tela. Ele abre duas abinhas.
Essas informações se referem à conta débito e essa daqui à conta crédito. Existem várias maneiras que eu posso configurar. Eu posso configurar por classe contábil, ou seja, ele vai definir lá qual que é uma conta do disponível, é uma conta de clientes, é uma conta de fornecedores, é de ativo. Ah, não, eu não quero configurar por classe, eu quero configurar por tipo contábil. Então, eu venho aqui e determino qual é o tipo contábil. Ou não, eu já tenho uma conta. A conta débito vai ser da conta, vamos colocar aqui, sei lá, despesa. Deixa eu pegar uma aqui, peraí. Vai ter, eu vou pegar qualquer despesa, tá? Só como exemplo. A despesa de locações, tá? Aí, a gente entra naquele conceito lá que nós aprendemos no contábil. Esta conta contábil exige centro de custo, exige conta controle? Vamos relembrar como que eu vejo isso? Então, eu vou lá no meu plano contábil. Não, tem que sair. Vou aqui no meu plano contábil. Vou buscar aquela conta. Ó, ela exige tipo controle. Então, ou seja, para eu utilizar esta conta, eu preciso informar um centro de custo. O que significa? Que na hora de eu incluir aqui, se eu indicar aquela conta, eu preciso informar um centro de custo. Qual que é o centro de custo? Ah, o centro de custo de funcionário, eu vou querer pela classe, eu vou querer pelo tipo controle, vou querer pelo conta controle, que é aquela que a gente já mais, vou colocar administração. Ou não, vai ser por rateio. Lembra o que é rateio? Rateio é quando eu tenho, eu vou pegar aquela despesa e ratear por vários centros de custo. Então, essa despesa com locação se refere a vários centros de custo ou não? Ah, não, essa despesa de locação, ele é para administração. Então, o meu centro de custo eu vou controlar, vai entrar como a despesa, sendo somente a administração. Definir a minha conta débito. Tá vendo que são conceitos puramente contábeis em que o financeiro não tem essa instrução? Então, por isso que existem essa configuração de lançamentos financeiros, tá? Aí eu venho aqui na conta crédito. Ah, se é uma despesa, eu vou fazer o pagamento. Então, qual é a conta? Conta 200. Eu vou pagar ele, certo? Se é uma conta 200, eu tenho o histórico. Tá vendo como entra o conceito? Sabe? Entender o conceito, os padrões do sistema para eu conseguir gerar essas configurações, né? Compor essas informações. Se eu estou fazendo o lançamento de contas a pagar, eu já sei que o meu histórico tem que começar com PG ponto, né? Eu posso pegar o padrão, vou pegar o padrão aqui, pg.nf, mas eu poderia criar um histórico padrão de pg.restaurante, né? Para eu saber que isso daqui é referente ao restaurante, ok? Tá aqui, se eu criar aqui todos os meus históricos. Então, se eu colocar aqui como pg ponto, ele vai trazer todos os históricos que tem configurado. Eu só posso utilizar esses? Não, né? A gente já aprendeu que existem, eu posso ir lá e criar um novo histórico. Por exemplo, aqui eu estou vendo um histórico pg ponto despesas gerais. Posso vir aqui e colocar pg ponto despesas gerais, tá? Pelo histórico, ele já entende que é uma previsão, tá? Posso definir um histórico adicional. Então, além desse, eu posso colocar aqui restaurante, por exemplo. Tipo do documento. Sei lá, tem algum tipo? Não tem. Eu não tenho nem nota, eu não é imposto, mas aqui eu tenho. O que se trata? Ele é um pagamento. Tá? Então, eu já vou definindo. As exigências da ficha fiscal. O que é isso daqui? O que eu quero informar quando eu criar esse lançamento? O que eu quero que o financeiro preencha
quando criar esse lançamento? Ah, eu quero que ele informe a emissão, eu quero que ele informe o vencimento, eu quero que informe o pagamento. Pagamento, não. Não, emissão, vencimento, só esses dois. O pagamento eu não paguei ainda. Ah, e aqui novamente, a data utilizada, pagamento, né? E ele já finaliza aqui. Já defini a minha conta débito, defini a minha conta crédito, o histórico, o tipo do documento e o que eu quero que apareça na ficha fiscal do lançamento. Vou confirmar. Não entendi a mensagem. Ah, tá. Entendi. Estou usando pagamento, só que eu não peguei pagamento, né? Então, eu vou colocar pagamento aqui, para que ele possa realmente mostrar a fichinha fiscal da data do lançamento, tá certo? Confirmar. Aqui eu fiz a configuração. Isso daqui, esse trabalhão aqui, vai ser a parte contábil que tem que fazer as definições para quando o financeiro precisar realizar um pagamento de despesa de restaurante, ele vai fazer todo esse tipo de configuração automática aqui. Realizei a configuração, agora eu vou na rotina mesmo, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar lá na tela principal, vou fechar aqui tudo. Onde que entra na tela principal? Financeiro, lançamentos financeiros. Já está configurado lá, então eu não entro aqui, porque o financeiro não quer nem saber de configurações. Ele vai precisar fazer um pagamento de um restaurante. Então, o que ele vai fazer? Vai incluir que tipo de pagamento que ele vai fazer? Eu vou fazer um pagamento de restaurante. Lembra daquele cabeçalho que a gente criou? Eu criei despesa de restaurante. Então, ele vai vir aqui. O que ele vai abrir? A descrição, posso ou não colocar. Vou colocar aqui pagamento de restaurante. O histórico é o histórico adicional. Não é o histórico PG, ponto, despesa, porque ele já está pré-configurado lá onde eu fiz as configurações. Lembra daqueles flagzinhos que eu falei? Ó, então eu quero que mostre a data da emissão, a data do pagamento, a data do vencimento, o valor. Então aqui ele vai ter que colocar qual que é a data de emissão? 10/2. O vencimento, vai ser 15/2. Quanto que ele vai ter que pagar? Sei lá, 15/2. Qual o valor? R$ 1.000? 1.000, não sei, né? Confirmo. Lançamento realizado com sucesso. Então, se eu vir aqui despesa de restaurante, ele gerou lá no contas a pagar um PG ponto despesas gerais, um valor de R$ 1.000, com a data do vencimento, data de emissão, tudo certinho, tá? Se eu quero, por exemplo, aqui, posso alterar ele, né? Ah, eu quero que apareça parcelas. Clico parcelas. O que vai mudar no lançamento? Vou incluir de novo. Qual que é o tipo? Despesa de restaurante. Ele vai trazer para mim o número de parcelas. Então, conforme eu for configurando lá, ele vai abrir as telas aqui para mim. Tá? Então, eu quero aqui de novo, restaurante, emissão, dia 10/2, vencimento dia 15/2, pagamento dia 15/2. Quantas parcelas? 3 parcelas. Parcela 1, né? 3 parcelas. R$ 100. Nossa, que caro, né? Ele vai pegar o valor e dividir por 100. Então, ele vai criar 3 lançamentos de 33. Vai. Aonde foi parar esses lançamentos? Foi lá, para lá no contas a pagar. Então, se eu vir aqui, financeiro, a pagar, contas a pagar. Vamos pegar aqui histórico, acho que despesas, né? Despesas. Ó, as despesas gerais. Então, aqueles lançamentos que eu gerei lá nos lançamentos financeiros, que já estão pré-determinados para conta débito, para conta crédito, ele já cai certinho no contas a pagar.
com históricos correto, tudo certinho, de acordo com a configuração que eu pré-estabeleci. Então, a configuração eu faço uma vez só. E o financeiro, ele vai dando manutenção nessa primeira tela. Aqui ele faz a inclusão. Posso incluir o outro tipo, pagamento de cartório. E assim vai. Então, de acordo com as informações aqui, então, por exemplo, eu coloquei que neste pagamento de cartório, eu preciso definir a conta débito. Eu já não configurei exatamente qual é a conta débito que deve ser informada. Então, neste caso, a hora que eu incluí um lançamento de pagamento de cartório, por causa da configuração que eu fiz lá, eu tenho que determinar qual vai ser a minha conta a débito. Ok? Qual que vai ser a minha conta débito? Vai ser a conta... Deixa eu ver se tem cartório aqui. Ó, despesa com cartório. Data de emissão, do mesmo jeito. Vai vencer hoje. Valor de R$ 50. E ele vai criando, tá? Por que que ele trouxe para mim configurar a conta de cartório? Porque eu estabeleci que ele vai buscar o tipo contábil. Então, a hora que for incluir um lançamento, ele vai abrir todas as contas contábeis referentes a esse tipo contábil, para que eu determine no momento da inclusão do lançamento qual a conta contábil a débito que deve ser informada, tá? Então, é um atalho para o financeiro. Por quê? Porque o financeiro ele não sabe, muitas vezes, quais as contas a débito e a crédito, se controla centro de custo ou não. Tá? Então, existe essa possibilidade no financeiro, em que eu configuro os lançamentos, a contabilidade, da mesma forma que deve ser a contabilidade a configurar lá em fiscal lançamentos contábeis, aqui também nos lançamentos financeiros fica por cargo da contabilidade configurar esses lançamentos no financeiro, tanto no contas a pagar quanto no contas a receber, tá? Porém, ela é muito mais utilizada no contas a pagar, devido a vários tipos de despesas desta forma, desse tipo de categoria, por exemplo, que não vem de nota fiscal. Né? Se vem de nota fiscal, não há necessidade da criação dessa configuração. Tá? Voltando aqui. Então, aqui eu já passei, fizemos já o passo a passo. E algo que ainda assim, alguns clientes ainda têm muitas dúvidas, que é quando eu preciso criar um novo banco. A criação de um novo banco no sistema, eu preciso de 3 partes. Eu classifico de três rotinas. Primeira coisa, eu preciso ter este banco lá em rotinas bancárias, porque é nas rotinas bancárias em que eu informo todos os bancos que eu vou trabalhar dentro do sistema. Para a utilização deste banco, nas rotinas de contas a pagar e contas a receber, eu preciso ter uma conta contábil com a classificação 8. E, além disso, vincular nesta conta contábil qual é o banco que se refere e a gente conta se eu utilizar a cobrança eletrônica. Se eu não faço esses passos, vai acontecer essa mensagem aqui, ó, conta de banco inválida, tá? Então, vamos voltar lá para o sistema. Então, por exemplo, estou aqui no pagamento, vou incluir um pagamento qualquer. Vou, por exemplo, tentar, eu preciso fazer um pagamento do Banco do Brasil. Ó a mensagem que tá, conta de banco inválida. Mas, poxa, eu tenho a conta contábil já. Vamos ver essa conta? Então, quais são as 3 informações que eu preciso ver primeiro de tudo? Rotinas bancárias. Então, aí menu, financeiro, bancos, rotinas bancárias. Eu tenho um banco do Brasil? Tenho. Se eu não tivesse, como faz para criar? Vamos criar um outro banco que não tem aqui. Vamos criar um banco, sei lá,
Não conheço muito banco. Vou colocar qualquer outro banco. Tem que incluir, vou colocar o número do banco. Cada banco tem o seu número, né? Pô, os mais utilizados está aqui, né? Vamos criar um banco fictício aqui, ó. Banco já cadastrado. Banco Paula, tá? Para a utilização da rotina de pagamentos e recebimentos simples, já é o suficiente, tá? Mas tem algumas rotinas do sistema que aqui eu vou precisar amarrar, tá? Então, por exemplo, formulário de boleto. Se eu, por exemplo, uso, hoje quase não mais, mas ainda se algum cliente utiliza o boleto por formulário, então ele imprime os boletos por formulário, eu preciso amarrar aqui o relatório de formulário que é pré-determinado, normalmente um RTM que vai ter na base do cliente, ele vai informar. Mas na maioria dos casos em relação a boleto, hoje está meio que padronizado no layout, tá? Formulário de cheque. Então, se o cliente utiliza a impressão por cheque, então eu vou lá, utilizo a rotina de controles de cheque e eu realizo a impressão de cheque pela impressorinha, que tem o layout formado, tudo certinho, eu preciso ter um RTM e amarrar o formulário de cheque no banco, tá? Se eu utilizo a impressão de boleto deste banco, então eu tenho a cobrança eletrônica que eu vou utilizar, eu preciso estar marcado este parâmetro, banco integrante da destinação bancária. Se eu não utilizo, não vai interferir em nada, mas se eu utilizo este Banco do Brasil para esse Banco Paulo aqui, né, que eu estou criando aqui, eu vou realizar cobrança eletrônica para ele, emitir boleto, vou utilizar a remessa e retorno, um parâmetro que precisa estar marcado é banco integrante da destinação bancária. Isso daqui pular linha no final do arquivo, daí também é referente ao arquivinho de remessa da cobrança eletrônica, tá? Então, coloca. Eu posso definir, por exemplo, que esse banco é o preferido do cliente, então eu marco este parâmetro, tá? Mas, assim, puramente de acordo com o cliente, se ele quer ou não, não é obrigatório. Este recebimento, ele é importante, porque eu tenho vários, dentro do financeiro, dentro da rotina financeira, eu tenho os diferentes tipos de recebimento, que é o recebimento D0, D1 ou D2. O que significa esse D? Eu fiz o recebimento e já vai cair na minha conta hoje, então é D0, né? Eu fiz lá a remessa de cobrança, fiz o retorno, o cliente pagou para mim e o recebimento é D0. Então, pagou dia 10, cai na minha conta dia 10, D0. Normalmente é D1. O cliente paga hoje, dia 10, e faço a baixa no dia 11. Então, cai na minha conta bancária no dia 11. E tem ainda as particularidades que é D2. Pago no dia 10, mas vou receber no dia 12, tá? Então, o cliente paga, mas vai baixar, vai entrar no meu banco somente o dia mais um, o dia mais dois. Isso que serve isso aqui. Então, no meu banco Paula, como é o recebimento? O banco me paga em D0, ele recebeu do cliente, já me paga, já debita na minha conta no mesmo dia, ou não, é D mais um. Ele recebe lá do cliente e vai pagar somente no outro dia. É D1, tá? Para isso que serve esse parâmetro. Confirmei. Então, criei aqui o banco 888 Paula, certo? Criei um novo banco. Vou agora querer utilizar ele. Serve isso? Não, eu preciso vir aqui no planos e tabelas, plano contábil. Nós já mostramos que cada tipo tem a sua particularidade. Então, eu vou selecionar o meu tipo que está inserido no bancos, analítico tipo, vou incluir uma conta contábil de banco para aquele banco Paula. Vou colocar aqui. Que precisa estar classificado com 8. E nesta conta, Banco Paula,
aqui no botãozinho adicionais ficha da conta contábil, eu preciso na abinha bancária amarrar que banco que vai trabalhar essa conta contábil. Então, essa conta contábil vai puxar o banco Paula. Para a utilização da rotina simples de pagamento e recebimento já é o suficiente. Porém, se eu utilizar a cobrança eletrônica, eu preciso informar aqui a agência e conta. Então, na dúvida, eu já sempre falo para o cliente, ó, vem aqui e coloca agência e conta. Tá? Por quê? Porque para o arquivinho de remessa, ele busca os dados da agência e conta daqui. Tá? Confirmei. Agora, aquela conta lá que estava dando problema, ela tinha uma conta contábil, ela estava ao Banco do Brasil em rotinas bancárias e mesmo assim estava dando conta inválida. Por quê? Porque aqui na fichinha da conta contábil, na abinha bancária, eu tenho a agência e conta, mas que banco que é? Eu preciso informar Banco do Brasil. Então, agora, se eu simular aqui um pagamento buscando aquele Banco do Brasil, agora ele vai entrar e não vai dar mais aquela mensagem de conta contábil banco inválida. Ok? Isso é uma criação de rotina do financeiro básica, que às vezes alguns clientes ainda têm dificuldade. Então, a gente precisa estar bem claro isso na nossa cabeça, essas 3 rotininhas aqui, para que a gente possa identificar essas mensagens, tá? Vamos então, agora aqui é só simular. Vamos, daí eu já só aprovação. Beleza. Então, vamos parar até aqui, ó. Vou mostrar tudo direto no sistema. Então, vamos lá, ó. A gente já aprendeu como cria os lançamentos. Posso criar um lançamento financeiro manual, ele pode vir lá do industrial por nota fiscal, ele pode vir aqui pelo lançamento de configuração financeira, certinho. Aí eu vou realizar realmente um pagamento. Então, aqui no financeiro a pagar, eu tenho a tela principal, que a gente pode dizer que é o contas a pagar, onde aqui todos os lançamentos a débito ou a crédito em uma conta contábil de conta de previsão a pagar estará aqui, tá? Então, todos os lançamentos em que a conta débito ou a conta crédito estiver na conta 200, ele vai aparecer nesta tela. Então, toda a manutenção de conta, preciso alterar um lançamento, eu preciso alterar a data, eu preciso alterar o histórico, eu preciso criar um lançamento, posso criar tudo por aqui. Então, eu posso vir aqui, dar um incluir o lançamento direto, conta 200. Ponto zero também, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui hoje o sistema ele já até traz como P ponto, porque de tanto problema que acontecia ao criar um lançamento manual e o cliente não colocava o P ponto, tá? Então ele já traz automático. Aqui eu vou criar com PG ponto, mas tem algo errado nesse lançamento aqui, que eu quero mostrar para vocês, tá? O que acontece aqui, ó? O sistema hoje, ele já demonstra na tela quando eu estou criando alguma coisa errada. Você assim, olha, esse lançamento, ele identificou que é um lançamento de uma conta de previsão a pagar, e o histórico não está correto. Mas como não? A Paula falou que é sempre PG ponto. Mas, atenção, o histórico da conta débito 200 não possui o prefixo abate. Por quê? O PG ponto eu vou utilizar sempre quando eu vou fazer um pagamento, ou seja, o meu pagamento, a conta 200 estaria na conta a crédito, não a conta a débito. Quando eu coloco que a conta a débito, conta 200, eu estou indicando, lembra daquele abate, daquele lançamento de estorno? É como se ele estivesse deduzindo a conta 200. Então, por isso que ele dá essa mensagem. Então, eu vou colocar aqui como não. Por quê? Porque a minha conta débito, não.
porque a minha conta débito está na conta 200. Se eu colocar abate ponto e dar um confirmar, aí ele vai entender que é um abatimento. Por quê? O sistema ele vai confrontar. A minha conta 200, ele está débito, ele está crédito? Se ele tiver a débito, ele espera um histórico abate. Se ele tiver a crédito, ele espera um histórico como PG ponto. Tá? Porém, que você viu que na mensagem o cliente pode forçar, né? Falar não e ele criar o lançamento, mas só que vai criar errado. Que já peguei clientes com lançamentos errados, tentando fazer um pagamento, só que o pagamento, o que acontece quando eu realizo um pagamento em que a conta está em conta débito e a crédito errada? Ele dá um valor negativo. Vamos ver se eu consigo simular aqui, ó. 213, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar lá o PG ponto, tá? Vou colocar pagamento teste errado. Vou colocar assim. Então, ele criou o lançamento aqui, tá? Buscar o razão. Sempre para atualizar o razão no ambiente contábil, o F11 e F5 não atualiza, né? A gente está acostumado no industrial que o F11 e F5 atualiza a tela, o F11 e F5 não atualiza no contábil. Então é bom o F5 sempre para ele atualizar a tela. Ou fechar a tela e entrar de novo, tá? Eu vou buscar aquele lançamento lá por data. Então, ele está aqui, ó. Ele está com o P ponto na referência, ele está com o PG ponto teste, tudo certinho. Vou fazer o pagamento dele, tá no dia 10. Vou entrar aqui no pagamento. Vou buscar a conta, banco. Ó, ele traz o pagamento. Tá vendo aqui, ó? Ó os outros que estão corretos. Ele tá com o negativo? Não, né? Então, vamos entrar aqui, ó. Olha só o que acontece com o lançamento. E olha a hora que eu vou tentar pagar. Ele não deixa. Deve ser, mas como não? Eu preciso pagar. Já peguei saques em clientes desta forma, tá? E qual que é o problema do lançamento? O problema do lançamento é que a conta débito não é a conta 200. Ele inverteu as contas aqui, tá? Realmente é um pagamento de R$ 100, mas as contas, a débito e a crédito estão invertidas, tá? Então, é bom a gente entender aqui o conceito. Se eu tenho a conta 200 a débito, o sistema espera um abate, como neste caso. Ó, esse caso aqui está certo. Está a débito na conta 200, mas por quê? Porque ele é um abatimento. Se é um abatimento, daí eu mostro para vocês, ele espera o lançamento, PG ponto, menos o abatimento, para um deduzir o outro, tá? Não como neste caso. Neste caso aqui, eu vou precisar inverter as contas. Altero. O meu PG.teste deixa de estar negativo, porque as contas estão corretas, e a hora que eu vou fazer um pagamento, aí sim, ele aparece com o valor a ser pago, e consigo realizar o pagamento. Essa mensagem é legal também vocês verem, não é um erro, tá? Ele mostra que foram encontrados abatimentos para este fornecedor, tá? Então, quando tem aquele lançamento de abate ponto, ele vai confrontar, olha, você tem lançamentos para este fornecedor de abatimento, você quer realizar o abatimento? É só informativo, tá? Não quero, quero conseguir, quero prosseguir. E ele realiza o pagamento, tá? Mostrando aqui. Um ponto importante da gente saber também no contas a pagar, que são as datas, como eu mencionei. A data, ele só vai trazer para eu realizar o pagamento conforme eu estiver mencionando aqui. Então, se eu estou fazendo um pagamento,
incluir um pagamento do dia 10/2, ele só vai trazer aqui para mim lançamentos que estão do dia 10 em diante, tá? Se eu tenho o lançamento no dia 9, eu tenho que fazer a transferência do lançamento para ele mostrar. Então, vamos simular um caso aqui. Tirar o filtro. Pegar um lançamento antigo aqui. Por exemplo, esse, da Heloísa. Eu acho que eu vou criar um com histórico diferenciado para ficar mais fácil da gente visualizar. Não, vamos usar esse mesmo aqui, ó. Do dia 16/10 da nota 111, 1011 aqui da Heloísa, de R$ 1.000. Ele está no dia 16/11 de 2020. Preciso pagar agora, no dia 10. Então, se eu vir aqui no pagamento, cheque, eu não quero cheque ainda. Ele não vai mostrar o lançamento. Por quê? Porque está lá no dia 16/11. Tá? A recomendação no Contas a Pagar é sempre, sempre, sempre realizar as transferências retroativas para a data atual. Então, para eu conseguir pagar esse título, eu tenho que vir aqui, dia 10/2 de 2021. Tá com problema essa base aqui, tá? Ou vir aqui na transferência de lançamentos, em que eu transfiro por data. Então, todos que estão na data, vamos pegar, ó, 10/12, que tem bastante lançamento. Ó. 10/12 de 2020 vá para 10/2 de 2021. Confirmo. Ele vai trazer para mim todos que estão nas datas do dia 10/12. Você quer transferir? Sim. Confirma. Se eu atualizar, agora aqui, se eu buscar 10/12 de 2020, não vai ter mais nenhum. Por quê? Porque eles passaram a ser 10/2 de 2021. Então, eu sempre, sempre tenho que trabalhar com contas a pagar nisso. Essa transferência que eu realizei é diferente do botão prorrogar. Quando eu realizo a transferência, eu não altero a data de vencimento. Tá? Isso é importante. Para quê? Para que eu tenha os históricos das vencidas. Tá? Então, esse botão vencidas vai mostrar para mim de acordo com a data do vencimento. Se eu prorrogo todos os títulos, eu não vou ter mais nenhum título vencida e eu perco esse histórico. Muitas vezes o cliente vem aqui e prorroga tudo. Tá? Prorrogar é diferente. Quando eu prorrogo? Eu prorrogo quando eu entrei em acordo com o meu fornecedor, em que eu não vou pagar juros e nem multa. Eu acordei com ele, olha, eu tinha um pagamento lá do dia 10 de dezembro, mas eu vou pagar agora para o dia 10 de fevereiro. Tudo bem, podemos agir assim, sem multa, sem juros. Tranquilo, não vai protestar, não vai fazer nada. Tá acordado esse consenso? Sim. Aí sim eu utilizo o botão prorrogar. Então, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Ele está na data do dia 10/2 de 2021, vencimento dia 14/12 de 2020, então ele está em atraso, mas eu vou lá, fiz um acordo que eu vou pagar só em março de 2020, tá? Então, eu vou vir aqui, prorrogar, para quando? Dia 10/3 de 2021. Confirma a prorrogação das datas dos itens selecionados? Sim. Então, ele altera a data. Eu vou tirar aqui o filtro. Vou colocar 10/3 de 2021. Então, ele muda tanto a data do lançamento, data contábil, quanto a data do vencimento. O perigo, muitas vezes, o cliente prorroga todo mundo e ele perde o histórico. Daí lembra dos relatórios financeiros, do aging, da aprovação de pedido, tudo. Ele perde o sentido do vencimento. Então, não é todos que eu prorrogo, somente quando eu realmente entro em acordo com o cliente. Isso tem que ficar muito bem claro, tá? Ainda dentro da tela do Contas a Pagar, eu tenho o botão desmembrar.
Então, para que serve esse desmembrar? Eu tenho um título aqui desse pagamento de R$ 1.000. Só que depois que faturou a nota tudo lá, o cliente, eu entrei em contato, né, com o fornecedor e ele me deixou pagar em 3 parcelas. Eu preciso excluir esse lançamento, incluir 3 lançamentos distintos? Não. Eu posso vir aqui com o botão desmembrar com o lançamento selecionado. Coloco qual vai ser a data de vencimento, número de parcelas, vai ser 3 parcelas, tá? Posso ainda mudar os vencimentos, a primeira parcela vai ser agora, só que a segunda parcela vai ser dia 15/3 e a terceira parcela vai ser dia 20/4, sei lá, né? Tá? Venho aqui, confirmo e ele recria o lançamento. Então, se eu pegar aqui no histórico 2222, eu não tenho mais o lançamento de R$ 1.000. Ele cria 3 lançamentos com o valor da parcela. E na fichinha, se a gente observar, como que eu sei se esse lançamento foi desmembrado? Ele vai desmembrando aqui, ó, vendo no campo desmembramento, 1.1. Se eu vir aqui e desmembrar de novo, eu vou desmembrar em 2 parcelas. Se eu entrar aqui, ele vai vindo aqui. Era para ele ter criado 1.1.1. Vamos ver isso aqui, se ele... Aqui, ó. 1.2, aí 1.1.1. E esse aqui, 1.3, certo? Esse é o lançamento original. Aí esse que foi a primeira parcela, ele fica com 1.1. Vamos desmembrar ele mais ainda. Mais 2 parcelas. Eles vão fazendo a contagem. 1.1, 1.2, vai quebrando a parcela. Aí ele vai mostrando todo o desmembramento que vai acontecendo com um título. É importante, assim, não importante, mas a gente se atentar um pouquinho nesse desmembramento quanto a relatórios, especialmente relatórios de comissão. Tá? Recentemente, eu peguei um saque de relatório de comissão em que o lançamento da comissão não estava aparecendo no relatório. Por quê? Porque o cliente fez o desmembramento, tá? É um erro, tá? Mas às vezes acontece alguns probleminhas quando utiliza essa ferramenta de desmembramento quanto a relatórios. Porque esse desmembramento é um botão novo, sim, não novo, mas não existia. Tá? Em os relatórios muito antigos do sistema, pode ser que ainda ele se perca um pouco no fato dele realizar o desmembramento, certo? Vou demonstrar aqui para vocês também a rotina de fazer abatimento, que também é muito utilizado para os clientes. Então, eu vou vir aqui no Contas a Pagar, vou simular um lançamento, vou criar um lançamento atual aqui, para ficar mais fácil. Então, eu tenho um lançamento de um fornecedor. PG ponto, teste abatimento. Valor de R$ 1.000, R$ 10.000. E depois eu tive a devolução dele, tá? Se é estorno, eu tenho o meu abate. De R$ 500. Tá? Vou ter esses 2 lançamentos. O que o financeiro faz com esses 2 lançamentos, tá? Então, lá no pagamento, o que ele vai realizar? Ele vai buscar, como de costume, compensação, por exemplo, o banco. Ele vai trazer o lançamento, deixa eu achar ele aqui, abatimento, o PG ponto, que é o valor que ele teria a pagar. Ele vai selecionar também o lançamento de abatimento, para quê? Para que ele deduza, então ele teria R$ 1.000 a pagar, porém ele devolveu 500, sei lá,
5 unidades equivalente a R$ 500. Então, ele não tem mais R$ 1.000 a pagar. Ele só terá R$ 500 a pagar. E o financeiro, ele faz, ele seleciona tanto o que ele teria a pagar quanto o abatimento. Ele vai selecionar. O lançamento de abatimento fica em vermelho, por quê? Porque eu preciso confirmar esse abatimento. E para confirmar esse abatimento, eu dou um alterar aqui para marcar que eu quero efetivar o abatimento sobre este lançamento. Confirmo. Confirma a aplicação do abatimento? Sim. Aí, tá vendo que ele já até muda de cor, ele realizou o abatimento deste título. E qual o total a pagar? R$ 500 a pagar. Confirma. Eu não consigo fazer um abatimento, gente, se tá assim, ó. Vou criar de novo um outro. Tenho lá os R$ 1.000. Antes também não, né? Então, botei aqui 1.500. Vamos ver. Ó, valor do abatimento não pode ser maior que o valor total dos lançamentos selecionados. Se eu tenho um lançamento de abatimento, isso acontece bastante, por incrível que pareça, alguns clientes abrem saques relacionados a isso. Ah, estou tentando fazer um abatimento, mas não estou conseguindo. Por quê? Porque o sistema espera que o valor do abatimento seja sempre menor ou igual ao lançamento original, que é o lançamento PG ponto, tá? Então, aqui no caso, o que o cliente precisa fazer? Vai ter que desmembrar em 2 lançamentos aqui. Um lançamento de abate de R$ 1.000 para um matar o outro, dá o total a pagar zerado, e o R$ 500 a bater com o outro lançamento, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui agora, que veio uma ideia para mim aqui. Deixa eu criar, mas eu acho que não vai dar. Vou criar um lançamento de novo. PG ponto. Teste abatimento de R$ 500. Achei que não, Paula. Ainda não. Vou vir aqui, vou selecionar os 3 lançamentos, tá? Então, eu tenho aqui o 1.500, 1.000 em um lançamento e 500 em outro. Vamos ver se ele vai deixar bater. Vamos ver. Sim. Aí eu consigo, ó. Tá? Agora, se eu tenho... O que às vezes acontece? O cliente, ele tinha um lançamento de abatimento para fornecedores distintos, mas esses fornecedores pertenciam ao mesmo grupo. Não, não importa. Eu só vou conseguir realizar abatimentos sempre para o mesmo fornecedor. Então, eu consigo também realizar um único lançamento de abatimento, por exemplo, que nem esse de 1.500, selecionando 2 notas, né? Por exemplo, 2 lançamentos distintos de PG ponto, não tem problema. O que eu não consigo é, se eu quisesse abater somente um lançamento, sendo que o meu abatimento é maior que o lançamento original, tá? Aí realizo o abatimento normal, certo? Posso realizar também
pagamentos parciais. Como que eu realizo um pagamento parcial? Então, vou ali no tela de pagamento. Vamos pegar um lançamento aqui só para vocês verem a diferença. Vou lá no contas a pagar de novo. Vou criar um lançamento novo. Para a gente ver bem a diferença. pg.teste parcial. 10.000. Tá? Tá, eu tenho o meu lançamento original aqui. De 10 mil reais. Vou fazer o pagamento dele só de 5 mil reais. Então, vou vir. Eu não preciso necessariamente desmembrar em 2 lançamentos. Quando eu faço um pagamento parcial, o sistema automaticamente já cria um lançamento da diferença que ficou a pagar. Tá? É bom a gente saber que essas possibilidades existem aí. Eu posso vir aqui no pagar, pagamentos, incluir, Banco do Brasil. Vou buscar aquele lançamento de 10 mil. Tá? Daí, o que eu faço aqui? Aqui eu posso mudar. Eu posso colocar juros, eu posso colocar desconto, eu posso colocar multa, tá? Muitos e muitos clientes fazem as alterações aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pagar 10 mil reais? Não, eu vou pagar 5 mil. Confirmo. Ele vai pagar 5 mil reais e o meu valor original é 10 mil. O que o sistema vai fazer? Ó, criou um pagamento de 5 mil, o lançamento de 10 mil passou a ser 5 mil. Ó, tá vendo o desmembramento aqui? Ele passa a ser 1 do 2. Eu desmembrei o título no botão desmembrar? Não, eu realizei um pagamento parcial. Porém, na ficha fiscal do lançamento, ele também mostra como desmembramento. Mas esse desmembramento ocorreu não pelo botão desmembrar, sim porque eu realizei um pagamento parcial. Tá? Outra possibilidade de pagamento muito utilizada nos clientes, pagamento com juros. Então, vamos pegar aquele mesmo carinha lá, selecionar ele. Digamos que eu paguei uma multa, 10 reais. Não deu a mensagem. Pode acontecer, deixa eu dar um ok aqui. Olha o que o sistema faz nesse caso. Ele pagou 5 mil reais, que é o lançamento original do que eu tinha a pagar, e ele realiza automaticamente um lançamento do pagamento da multa de 10 reais. Tá? Às vezes a gente pode aparecer, não sei se vocês já viram, deixa eu ver se é essa daqui, que não existem a conta contábil para multas e juros, né? Que daí eu preciso ir lá e fazer a configuração do lançamento. Mas no caso, sempre quando eu pago multa, juros, o sistema automaticamente realiza o lançamento contábil do valor que eu incluí manualmente ali no pagamento, certo? Uma coisa também que a gente precisa saber, isso daqui eu estou passando todas essas rotinas aqui servem tanto por contas a pagar quanto por contas a receber, tá? Recebimento parcial, recebimento para fazer o abatimento, que daí no caso é o desconto, tudo é da mesma forma, tá? Eu estou usando a tela pagamentos, mas lá no recebimento faz a mesma coisa, tá? Quando eu realizo um pagamento aqui, não sei se vocês observaram que tem este flagzinho de pagamento diversos. Isso daqui é o que vai caracterizar ele para passar por aquela conta transitória. Então, ele gera um lançamento contábil também naquelas contas intermediárias do caso de pagamento. Então, se você observar aqui, ó, se eu clicar 2 vezes, ele abre as contas, tá? Então, eu estou aqui na conta do meu fornecedor e eu estou vendo aqui na minha conta 2 intermediária, certo?
Mas eu realizei um pagamento na conta do Banco do Brasil. Como eu marquei aquele flag de pagamento diversos, ele também passa pela conta intermediária. Para que serve isso? Vou mostrar para vocês no razão. Ó, vou realizar. Vamos pegar esse, mas acho que é mais fácil eu utilizar mais pagamentos. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, lá no Contas a Pagar, vou criar 3 lançamentos. Para fazer sentido, tem que ter mais lançamentos dentro do pagamento, tá? Então, vou realizar aqui um pagamento. Vou colocar aqui pagamento diversos. 0,1. R$100. Se eu der um Ctrl L, ele copia, tá, gente? Só para vocês, uma diquinha aí. 2. E 3 pagamentos. Pronto. Vou fazer o pagamento desses 3 lançamentos aqui. Pagamentos, incluir. Pagamentos diversos. Lá no Banco do Brasil, não tem problema. Vou selecionar aqueles 3 lançamentos. R$300, certo? Conta intermediária. Por que entrou na conta intermediária? Porque está com flagzinho de pagamentos diversos. Vamos ver como que ficou no razão dessa conta. Então, se eu buscar o razão da conta banco, vou lá no contábil, razão conta banco. Ele traz aqui como pagamento diversos o valor de R$300. Agora vamos pensar com cabeça do financeiro. Eu estou lá com o meu extrato bancário e eu tenho que conciliar o meu banco. Então, eu tenho que conciliar as informações que estão no sistema com o que está no meu banco. O meu banco, muitas vezes, aqui eu fiz um pagamento o quê? De 3 títulos, vai, três notas distintas, R$100 cada um. Mas no meu banco, a hora que eu vou conciliar, ele não vai estar mostrando lá R$100. R$100 da nota fiscal 1, R$100 da nota fiscal 2, R$100 da nota fiscal 3. Não, ele vai ter lá R$300. Por que eu uso pagamentos diversos? Para facilitar a conciliação bancária. Então, a hora que o financeiro vai lá conciliar, ele vê lá, pagamento diverso, R$300 conciliado. Beleza. Se eu não coloco pagamentos diversos, olha só, eu vou excluir esse lançamento. Aproveitando, já vou explicar como que eu faço. Não era pagamentos diversos. Tinha que entrar de uma vez só. Para eu excluir, eu cancelo. Ele fica aqui com o status pendente. Isso aqui dá muito problema no cliente. Ele acha que só fazendo isso, volta para a conta 200 para ele fazer. Não volta, tá? Então, às vezes, você lá com o cliente fala assim, eu estou tentando fazer o pagamento de novo desses 3 aqui, não está aparecendo. Então, eu vou deixar dessa forma. Eu preciso pagar de novo eles. Então, se eu vim aqui, pagamentos, opa, aí, incluir. Cadê o pagamento diversos? Aí ele fica enlouquecido. Eu preciso pagar de novo e não está aparecendo, não está aparecendo. E ele não fala que ele já tentou pagar e cancelou. Não, tá? Então, sempre, sempre, sempre eu tenho que vir aqui e excluir. Mas, Paulo, então por que o sistema deixa isso? Por quê? Eu posso cancelar e fazer alterações dentro dele. Eu posso incluir mais títulos, eu posso só excluir esse pagamento de versus 3 e manter os 2, tá? Não quer dizer que eu tenha que excluir tudo. Eu posso fazer manutenção neste pagamento. Por isso que existem os status aqui. No meu caso, eu quero apagar, eu quero excluir tudo para fazer de novo. Aí sim eu tenho que vir aqui, excluir definitivamente da tela para que eu possa vir incluir um novo. Agora, eu não vou colocar como pagamentos diversos. Eu vou vir aqui.
e selecionar novamente os 3 títulos, confirmar. Olha, aqui a gente já vê a diferença. Que conta que entrou? Entrou na conta 2? Não entrou na conta 2, entrou já diretamente na conta banco. Se eu puxar o extrato agora da conta banco, ele não vai aparecer um lançamento, por exemplo, pagamentos diversos, que nesse caso, né? Que é o pagamento diverso, ele traz o totalzão, consolidado. Não, ele traz individualmente. Só que isso aqui pode causar, assim, imagine uma empresa enorme no extrato bancário dela lá para conciliar essas contas, dificulta muito. Então, por isso que existe essa opção de pagamentos diversos. O pagamento diversos, ela passa pelaquela conta intermediária de pagamento para facilitar a conciliação, tá? Saldo em conta contábil intermediária nunca deve existir, porque a conta intermediária, ela contabilmente, ela não existe, tá? Ela só é, ela é uma auxiliadora para conciliações, tá? A conta efetiva, que realmente vai para o SPED contábil, por exemplo, é a conta banco. Mas a intermediária, ela facilita no controle e na conciliação bancária. Porque se tivesse aquele lançamento de R$ 300 e ele olhasse no extrato dela R$ 300, ela já ali batia o olho e já conciliava, era mais fácil encontrar. Por isso, e isso que aquele flagzinho de pagamentos diversos faz. Se eu não aplico ele pagamentos diversos, ele vai realizar os lançamentos contábeis no banco exatamente igual o meu título, o que eu paguei aqui. Se eu coloco o flagzinho de pagamentos diversos, ele vai mostrar desta forma, só que na conta número 2. E na conta banco, ele traz enxugado, ele traz tudo consolidado para a conciliação bancária. Tá certo? Gente, eu dei um stop aqui. Ou não? Não dei, né?